Olá pessoal, meu nome é Hidalvo Matos, eu sou especialista em Direito Médico da Saúde e este é o Juridiquês por Trás da Medicina, o nosso programa onde tratamos de assuntos médicos ligados ao direito e vice-versa. Nesse programa eu gostaria de conversar com vocês e desculpe aí se eu posso parecer ser para você um pouco polêmico nesse caso, mas o título do nosso programa hoje é a falsa polêmica do uso da cloroquina no combate ao Covid-19, tá? O novo coronavírus que tem atrapalhado aí a população mundial e aqui no Brasil já está trazendo muitos, mas muitos mortos mesmo, e isso nos deixa profundamente tristes por conta da falta de políticas públicas que nós estamos verificando para o enfrentamento disso daí, além da confusão política entre estados, municípios e a União Federal. E aí é uma questão bastante triste, mas vamos levando aqui, vamos tocando a nossa vida, porque me parece que as pessoas não estão muito a fim de nos ajudar, né? Mas vamos lá. Então, quando eu quero falar sobre a falsa polêmica, né, do uso da cloroquina no enfrentamento da Covid-19, eu quero falar que a gente precisa lembrar de alguns conceitos, de algumas coisas e também informar a população dos direitos e que ela tem em relação a um tratamento médico digno, né? E, infelizmente, o que eu tenho verificado, constatado, na verdade, né, por toda a imprensa, é que por conta de um problema político entre o mandatário da República atual, né, e a imprensa, se tem utilizado aí até de forma maldosa alguns assuntos até para trazer uma casca de banana ali para o presidente de turno. E isso tem sido contraproducente no sentido da informação correta a ser dada para a população. E com isso eu não estou criticando a imprensa não, tá? Eu só queria falar que existem polêmicas sendo criadas em algo que não existe, né? Para mim, inclusive, a questão da administração da cloroquina não é uma falsa polêmica, mas a gente precisa informar a população e também fazer os médicos lembrarem, né, da ética médica, que isso, né, essa polêmica facilmente cai por terra. E se a gente trabalhar dessa forma, eu acredito que a gente vai ajudar bastante a nossa população no momento onde está todo mundo bastante desesperançoso e com medo realmente dos efeitos da Covid-19 em termos de saúde e também em termos econômicos. Eu acredito que nenhuma delas tem que ser pensada de forma dissociada, apesar de um só pensar em relação a uma dessas coisas e o outro também só em relação a outra coisa. Então vamos lá, vamos verificar dentro do direito, dentro dos deveres do médico e dos direitos do paciente, o que a gente pode fazer para solucionar essa falsa polêmica do uso da cloroquina, tá? O papel do bom profissional, seja de que profissão for, é de informar os seus clientes, seus pacientes, né, sobre as existências terapêuticas relativas a determinado assunto, né? A gente está falando aqui para médicos e para interessados, né, em geral sobre o assunto. Então, eu como advogado, eu tenho que pegar dentro da minha profissão, dentro daquilo que eu sei, dentro dos meus conhecimentos, as informações que possam ser relevantes aí para todos os médicos e para toda a população de pacientes, né, que utilizam o sistema de saúde. E por ser meu papel, eu não posso trazer desinformação, né? Não posso prejudicar a vida das pessoas por conta de um sentimento único que eu tenho. Eu tenho uma visão pessoal sobre o uso do medicamento, né,
para a Covid-19, baseado na minha crença, depois de eu ter absorvido informação de todos os lados, né? A gente tem visto que não cientificamente a gente está ali na tendência de falar que a cloroquina não é eficaz para o tratamento, né? Mas existem casos que eles são utilizados e existe aí a questão anti-inflamatória que ela traz, né? Que tem ajudado muitos pacientes. Ela pode ser ineficaz para a cura, mas ela pode ser eficaz para o tratamento. Então, vamos lá, vamos verificar o que a gente pode fazer para auxílio da população aí sobre informação, tá? Então, existe uma falsa polêmica claramente aqui, e qual que é, só para deixar claro aqui, que o Ministério da Saúde vai baixar uma regra onde todo mundo tem que seguir o uso como tratamento da cloroquina, nesse caso a hidroxicloroquina, mais azitromicina, eu não sei se está entrando a questão do zinco também, mas essa é a ementa da polêmica que a gente vai tratar aqui hoje, tá? E aí? Os médicos, com essa diretriz do Ministério da Saúde, se ela sair, até agora, hoje, 20 de maio de 2020, não saiu nada, tá? Se por algum acaso sair uma diretriz, o médico ele vai ser obrigado a receitar esse protocolo, né, seguir esse protocolo no tratamento do paciente com Covid-19? O paciente ele é obrigado a ter esse tratamento, né, mesmo contra a sua vontade? Então é isso que a gente vai tratar aqui nesse programa, tá? Preparados? Então vamos lá. Eu já enchi bastante linguiça, então vamos falar da parte prática. E na visão do paciente, tá? O que o paciente precisa saber? Primeiro, a gente sabe que o paciente ele precisa ser informado, devidamente informado de todas as causas, os tratamentos existentes, ou nesse caso a inexistência de tratamento, mas as terapêuticas diferentes para o tratamento da sua doença. Isso em todos os casos, mais precisamente aqui no tratamento do novo coronavírus, a gente tem aqui a necessidade, a obrigação do médico de passar essas informações para o paciente, tá? E aí, nós temos aí na Constituição Federal, olha só, artigo 5º, logo nos incisos 2 e 3, nós temos aí já um embasamento muito grande sobre os direitos fundamentais do cidadão, que é o princípio da legalidade, no inciso 2, que fala que ninguém precisa seguir alguma coisa se não esteja firmado em uma lei, e o inciso 3, que fala que ninguém é obrigado a sofrer tratamento desumano ou degradante, tá? Então ali, se você entender, né, pessoalmente que o tratamento com hidroxicloroquina, mais azitromicina, mais zinco, ele é degradante por si, não precisa seguir, você pode recusar o tratamento. Para ajudar essa situação, o Código Civil foi pontual ao trazer esse direito do paciente. Artigo 15 do Código Civil fala que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Tá ali, o paciente ele pode informar ao médico que ele não quer seguir o tratamento com a hidroxicloroquina. Ou seja, eu não gosto do presidente do turno, né, que está ocupando a cadeira lá. Então, eu acho que a hidroxicloroquina ela não tem respaldo científico para o tratamento do novo coronavírus e por conta disso eu não quero seguir. Ponto final. Mas com essa diretriz, o paciente do SUS pode ser submetido a esse tipo de tratamento de forma obrigatória? Não! Não, porque o artigo 15 é aplicado desde o presidente da República a qualquer outro cidadão, né? Então, gente, basta o paciente informado pelo médico, e aí a gente tem uma obrigação ética do médico, né? Ele totalmente informado dessa situação, ele pode recusar o tratamento, simples assim.
né? Mas Hidalgo, a pessoa que não tem essa informação, ela não tem condições de recusar. Tudo bem, mas aí é uma questão do médico informar isso ao seu paciente, não forçá-lo a recusar a terapêutica, mas também informá-lo para que ele possa tomar essa decisão. Usando linguagem simples, clara, informe o seu paciente. O seu paciente, ele é autônomo e ele pode recusar um tratamento ou pode pedir para seguir esse tratamento. E aí nós entramos numa outra situação. Quando o paciente ele pede para seguir o tratamento, o médico ele tem duas situações, né? Ou ele pode seguir o tratamento por conta do entendimento dele, né? Ou ele pode, por conta de uma objeção de consciência, ele pode recusar esse paciente, tá? Então, vamos lá e conversar sobre os princípios fundamentais que regem a medicina. Eles estão estampados no Código de Ética Médica. Os médicos são obrigados a saber isso daqui, mas esse programa está aqui para lembrá-los da existência desses dispositivos legais éticos que vocês precisam seguir. Isso chama bioética, tratamento entre médico e o seu paciente. Lógico que existem outras situações, mas nesse caso aqui nós estamos falando de bioética, o tratamento que você vai, né, disponibilizar para os seus pacientes. Então vamos lá, nos princípios fundamentais do Código de Ética Médica, o item 7 e o item 8, que eu destaquei aqui para vocês para a gente conversar. O médico, no item 7, né, o médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariam os ditames da sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente. Ou seja, gente, eu não concordo com a utilização da hidroxicloroquina para os meus pacientes. Eu vou informar o meu paciente que eu não concordo. Se o paciente insistir, ele passa para outro médico, você encaminha o paciente para outro médico, você coloca lá no prontuário do paciente que você, por conta de questões ligadas à sua consciência, você não vai utilizar esse tratamento. Legal? Vamos lá, o item 8. O médico não pode, em nenhuma circunstância, sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir não permitir quaisquer restrições que possam prejudicar a eficiência e a correção do seu trabalho. Da mesma forma, uma diretriz que veio do Ministério da Saúde, que fala que você é obrigado a seguir isso não existe. Você tem liberdade, você é médico, você tem liberdade para exercer a sua profissão, você é um profissional liberal. Essa daí, inclusive, é a definição do que se trata, né? O que é profissional liberal, né? Ele tem liberdade para exercer seu trabalho. Então, por conta disso, você não é obrigado. Está aqui no Código de Ética Médica. Por isso que eu estou falando que é uma falsa polêmica. Isso é para vender notícia, para vender audiência, para vender jornal. Então vamos lá. Essa, para mim, tá? E vocês podem discordar de mim, mas para mim isso é uma falsa polêmica. Vamos lá, o uso de medicamentos chamados off-label, que é o caso da hidroxicloroquina, que ele é utilizado tanto para malária quanto para lúpus ou outras coisas também, nós estamos falando de um uso off-label, ou seja, se não é para esses casos que está na bula do remédio, né, label, a bula do remédio, a gente está falando de um uso off-label. E para o tratamento do novo coronavírus, a hidroxicloroquina mais a azitromicina, ela é um protocolo off-label. Mas calma aí, você médico, nunca receitou um remédio que não seja, que seja off-label? Né? Como muitos de vocês sabem, eu sou casado com médica e ela é pediatra. Ela me disse que é muito utilizado o corticoide para tratamento de bronquiolite para crianças. E a gente sabe que bronquiolite é um problema pulmonar, né? Mas não existe um protocolo ali definido para tratamento da bronquiolite. Existem ali situações que você vai levando para tratamento de sintomas, né? Mas o corticoide não foi feito para tratamento da bronquiolite infantil ali, pediátrica, né? Então, mas é utilizado, né? Então, o médico sempre trata
do seu paciente, não sempre, a palavra não tá correta, mas o médico de vez em quando utiliza medicamentos off-label para tratamento de moléstias do seu paciente. Tá? E existem, inclusive, protocolos, né, de enfrentamento de determinada moléstia diferentes de um hospital e para outro, em estados diferentes, ou cidades do mesmo estado, mas até da mesma cidade. Existem tratamentos diferenciados. Né? O médico que trabalha em dois hospitais, sabe, enfrenta isso todo dia. No hospital A se trata a doença dessa forma e no hospital B de outra forma. Então, assim, já existem formas diferentes para tratamento de uma mesma doença. Então, por que não pode haver para o Covid-19? Né? Então, aqui vem a minha reflexão para falar para vocês. Eu fiz um programa há bastante tempo sobre recusa do paciente, né? Recusa terapêutica do paciente e a objeção de consciência do médico, porque nós temos ali uma resolução do Conselho Federal de Medicina que trata claramente desses dois assuntos, que é o 2232 de 2019. Então, vou deixar aqui nos cards o vídeo para você verificar. E uma outra situação que eu queria falar para vocês, e para a gente fechar isso, tá? Se vier uma outra situação, não, uma conclusão dessa questão. Se o Ministério da Saúde emitir uma diretriz para o tratamento do novo coronavírus pelo uso, né, de um coquetel aí de medicamentos que envolvem a hidroxicloroquina, mais azitromicina, mais zinco, o médico não é obrigado a seguir e o paciente tem todo o direito de recusar o tratamento. Por isso vem o título desse programa de hoje, que é a falsa polêmica da utilização da cloroquina para o tratamento do novo coronavírus. Vocês entenderam tudo aqui que eu falei, as minhas razões? Se quiser discutir comigo, entre em contato no e-mail idalvo@bmfadv.com.br ou nas minhas redes sociais, no Twitter ou no Instagram, @idalvomatos, tá ok? Até o próximo programa. Tchau, tchau.